Sabemos o quanto o Zabbix é maleável e adaptável para vários tipos de monitoramento. No último projeto em que participamos aqui na JLCP, o cliente quis utilizar o Zabbix como um hub de notificações e de métricas para alguns serviços dentro da AWS. Dentro desse serviço, ele tinha um monitoramento de várias regras de negócio específicas do processo deles. O Zabbix, então, batia em banco de dados do Athena ou no próprio CloudWatch da AWS, coletava algumas métricas específicas e notificava diariamente para as equipes do cliente. O principal desafio nesse fluxo que precisamos adaptar para o cliente, o Zabbix, foi que, como as métricas eram coletadas apenas uma vez ao dia, o cliente ficava com um alerta no painel de notificações, no painel de problemas do Zabbix, durante todo esse período até a próxima coleta. Então, era preciso ficar fechando esses problemas através do reconhecimento do Zabbix, lá, né, do ACK, ou se não, realizar um outro processo para fechar esses problemas para um outro dia poder abrir de novo. Então chegou uma demanda para a gente pedindo para fechar esses problemas automaticamente depois dele ter sido criado, em um curto período de tempo. Comecei a olhar uma forma nativa para poder fazer isso, sem ser via banco de dados ou API, porque o processo ia começar a se tornar um pouquinho mais complexo. Então, lembrei um pouco da nossa função dentro do Zabbix, de trigger, de NoData. Então, as triggers NoData, elas avaliam se o item recebeu ou não um dado em um período de tempo. Então, analisando um pouquinho essa trigger e trabalhando em cima dela, essa função de trigger, a gente pode fechar, colocar uma condição específica para, se a primeira condição que eu determinar se o valor para alertar for 1 ou 0, for positivo, e também se ela não receber mais dado depois de um período de tempo, ela fecha essa condição, dá positivo e a trigger é automaticamente concluída, fechada, né? O problema ele é fechado no Zabbix. Vamos ver na prática como é que isso funciona? Bom, temos aqui um Zabbix totalmente limpo, né? Na versão 6.0.22, e vou criar um host onde a gente vai fazer os testes em cima dele. Esse host ele vai se chamar Lab NoData. E vou incluir ele dentro do grupo teste. Não existe, então está aqui. Não vou precisar de nenhuma interface no momento, nem nada. Vou adicionar. Perfeito. Como aqui é somente para teste, para laboratório, eu irei criar todos os itens dentro desse host. Porém, o ideal é se trabalhar com template. Como é um laboratório, irei fazer dentro do próprio host mesmo a criação dos itens, não irei fazer dentro de um template. Vou clicar em itens, dentro desse host. Opa, vamos criar aqui. Pronto, vou criar um novo item. Esse novo item, ele vai receber o nome de NoData Count. Vou dar o mesmo nome na chave, NoData.count. E aqui vamos deixar como número inteiro. Esse item ele vai ser do tipo Zabbix Trapper, que eu vou enviar através do Zabbix Sender informações para esse item e esse host. Então, vou colocar uma tag assim, aqui, como vídeo, NoData, e vou adicionar. Pronto, esse item já está criado, ele já está aqui. A gente pode vir aqui, abrir uma nova aba. E também irei conectar no terminal desse servidor. Ele está aqui. Aqui, ó, não temos NoData, vamos procurar o host aqui de lado NoData. Não tenho nada, vou enviar uma informação para esse host e essa chave. Eu vou utilizar o utilitário do Zabbix Sender. Se eu vim aqui utilizar Zabbix Sender -h, eu sei que ele está instalado, ele está aqui. Então vou utilizar Zabbix Sender -v para verbose, -z para qual vai ser o Zabbix Server, está local aqui, então eu posso utilizar o 127.0.0.1,
O "-s", que vai ser qual o host lá dentro do meu Zabbix, lá dentro cadastrado no meu front-end, então ele vai ser lab no-data. "-k", para me informar qual vai ser a chave do item que eu estou enviando essa informação, então vai ser no-data.count. "-o", para me informar qual vai ser o valor que eu vou estar enviando. Vamos digitar aqui como 0. Ele me retornou aqui que ele foi processado, foi um total de uma item enviada. Então, se eu vim aqui no Zabbix dar um apply, vamos ver que essa máquina está um pouquinho lenta. Está aqui, ó, foi processado, foi recebido o valor com o valor 0. Se eu vim aqui enviar o valor 1, voltar aqui e dar um apply novamente, retornou 1. Então, agora eu já tenho o meu laboratório pronto para funcionar. Vou retornar 0, ele vai retornar 0 aqui. Vou voltar dentro do meu host aqui e vou criar uma trigger. Essa trigger, eu vou dar o nome de... Vou botar o host.host para ele saber qual é o host que está alarmando. E também vou colocar aqui como alerta o nome da trigger. Alerta com no-data. Pronto. A minha expressão, vou deixar ele como informação mesmo, a minha expressão eu vou utilizar o last. Se a última coleta for maior ou igual a 1, ele vai alarmar. Opa, falta selecionar o item. Certinho, vou dar um adicionar. E esqueci de apagar o resto da função, vou dar um adicionar. Pronto, ele já vai estar adicionando o item. Para deixar mais rápido o nosso vídeo, vou vir aqui e vou usar o utilitário do Zabbix Server, com "-r" para o runtime, e vou forçar a limpeza do cache. A configuração do cache. Config cache reload. Pronto, já foi executado. Se eu enviar agora aqui o valor 1 ou 5 e vir aqui na nossa trigger, ela já está ativa, ó, já foi ativada e já está tudo certinho. Dessa forma aqui, como é que essa trigger ela vai se recuperar? Esse problema ele vai se recuperar somente quando o item enviado, o valor enviado, for igual a 0, né? For menor do que 1. Então, se eu vier aqui e enviar como 0, ele está aqui, já recuperou. Se eu enviar 1 ou enviar qualquer um, ele vai ativar e só vai recuperar a partir desse momento. Então ele sempre vai ficar aberto. Ele sempre vai ficar ativo, né? Desculpa. E dessa forma, como é que eu posso trabalhar para ele fechar esse problema automaticamente? Então, eu posso vir aqui, ó, finalizar ele automático, né? Usar o close problem aqui se ele estiver ativo, beleza. Ou se não, eu posso trabalhar com o trigger no data. Posso vir aqui na nossa trigger, colocar uma condição aqui de end, e nessa condição, vou vir aqui, vou colocar que é esse item, e nessa condição, por exemplo, eu vou pegar um no-data igual a 0, com um período de tempo de 15 segundos. Então, se nos próximos 15 segundos, né, ele não receber nenhum dado, ele vai fechar. Essa trigger vai se recuperar e ele vai fechar o problema. Então, vou dar um update aqui, vou vir aqui, vou forçar o reload do nosso cache e vou mandar o valor de 0. Ele vai recuperar, recuperou, beleza. E agora eu vou vir aqui, ó, vou mandar o valor de 50. Mandei o valor de 50, ele vai ativar novamente nossa trigger e vamos acompanhar aqui a duração, ó. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15. Quando for em 15, ele já resolveu. Então, nosso problema foi fechado sem a gente precisar realizar nenhum passo. Então, vou voltar aqui no nosso problema, vou adicionar aqui, sempre que o nosso no-data ele for no nosso período de tempo, né, for definido a 1 hora, depois de 1 hora ele vai fechar aquela trigger, depois de 5 horas, isso você tem que sempre levar em consideração o período do tempo de coleta que você configurou. E se ele for igual a 0, se ele for diferente do que o nosso no-data, né, não teve nada. Então, a partir desse momento, a gente tem a nossa trigger e ela está sempre funcionando. Isso é o ideal para configurar
em métricas que envolvem regra de negócio. Então você só precisa alarmar a informação de pegar, reconhece, de acordo com o que foi configurado no seu threshold, ele vai gerar o problema, a ação, vai ocorrer alguma ação de acordo com o que você configurou e ele vai alarmar. Por hoje é só e até mais, pessoal.